Hoje o Banquete em Foco vai trazer mais um tema muito importante para a sociedade, que é a causa animal. Entender esse conceito faz com que a gente tenha mais abrangência sobre o que é essa luta. E para isso eu trouxe Ederson Lírio, mais conhecido como Betão, e ele é ativista, bacharel em Direito e atualmente também está como coordenador de proteção e atenção animal aqui na Prefeitura de Nova Lima, na Secretaria de Meio Ambiente. Betão, você já é de casa, né? Você participa do programa Resenha Banqueta, que é transmitido às quintas-feiras, e também do Cultura Geral, né? Apresentador. Mas mesmo assim, seja muito bem-vindo ao Banquete em Foco. De casa. Quando é de casa é bom, né? Tem cafezinho e queijo. Depois. Depois. Bom, muito obrigado pelo carinho, pela receptividade. Eu acho que é fundamental que a gente trate desse assunto que é tão importante hoje para a sociedade brasileira. Obrigado, viu, Mariana? Betão, para iniciar o assunto, eu queria que você conceituasse mesmo o que é causa animal, porque eu acho que quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas podem pensar só em cachorro e gato, né? O bem-estar desses animais. Eu queria que você conceituasse para mim. Bom, a gente precisa hoje entender que o animal, quem já lida com o animal há muito tempo, sabe que o animal é senciente, ele sente dor, sente frio, sente fome, né? Mas a gente tem uma cultura de coisificação dos bichos, né? Nós sempre utilizamos os animais para que nos servissem, né? E hoje a atenção animal, esse novo olhar, né, para esses seres que não podem falar, que não podem pedir socorro, ele tem gritado na consciência das pessoas. Então, eu nem me considero, Mariana, um ativista mesmo, porque assim, você tem uma afronta para as pessoas que são ativistas mesmo, que são vegetarianas, que são veganas, né, que têm esse viés, né, mais forte, mais latente. Seria uma afronta minha falar que eu sou um ativista da causa animal. Não, eu sou uma pessoa que tem um carinho muito grande, sou um simpatizante da causa animal. Tenho trabalhado dentro de mim as questões da causa animal e tentando fazer com que a sociedade, né, melhore através da minha pessoa no olhar dos animais. Então, conceituar a proteção animal é uma situação difícil, porque são várias categorias de proteção que tem dentro da própria proteção. O que eu tenho tentado trabalhar é trazer um olhar para a sociedade diferente dessa cultura que a gente tem de coisificação dos animais. Eu acho que por aí a gente pode encontrar um bom caminho conceitual para estabelecer uma boa relação entre os animais humanos e não humanos. Eu acho muito interessante quando vocês falam nesse linguajar, né, de animal humano e de animal não humano, porque faz uma demarcação, né? Acho que lembra muita gente de que a gente é animal também, que eu acho que a gente fica muito distanciado desse conceito, né? Exatamente, eu acho que isso é um detalhe importantíssimo, porque quando você trata na terceira pessoa, por exemplo, você coloca muito distante, né? Então, a gente trazer para dentro da gente esse conceito que nós também somos animais racionais, os outros irracionais, mas a gente não deixa de ser uma categoria de animal também. Uhum. Teve uma vez até que eu trouxe no programa aqui sobre ecologia, eu falei até um pouco de Ayrton Krenak, que ele fala das subdivisões, das subclasses assim, dentro dos seres humanos, né? Que seriam os povos brancos e depois as subclasses povos indígenas, quilombolas. E a gente vem ele fala, né, dessa distância da natureza, da gente não se encarar como natureza. E aí vem para os animais também, né? A gente não se vê como animal, acho que é muito importante mesmo a gente reforçar isso, lembrar, né? Parece óbvio, mas eu acho que o óbvio ele tem que ser dito, né? Ainda mais hoje, está tendo que falar o mais do que o óbvio, né? O óbvio do óbvio. E assim, Betão, animal doméstico é só cão e gato? Ou abrange outros animais também? Não, abrange sim. É óbvio que você tem dentro das categorias de animais domésticos, né? São classificados os gatos e os cachorros, né? Mas hoje você tem também animais répteis que são considerados, assim, as pessoas têm domesticado, apesar de... Eu não vou falar que eu não concordo, né? Eu acho que tem várias categorias hoje de animais que estão sendo domesticados também, né? Então, universalizou, Mariana, assim, não tem como você falar assim, o animal doméstico é cão e gato. Uhum. Né? Você tem várias categorias, várias tendências, e eu acho que sim, a gente precisa voltar para dentro da gente e entender de novo o que você consegue domesticar
e aquilo que você não consegue domesticar, porque é muito complicado você ter um réptil em casa, né? Mas não vou fazer aqui juízo de valor, eu acho que não é esse o papel. O papel que a gente está tentando trabalhar, né? Você pega o terceiro setor, as OSCs, as ONGs, as pessoas, os ativistas mesmos, aqui eu cito alguns nomes, igual o Elton Biagi, a Ariane, a TT, né, que é TT Hermeto, e tantas outras, a Val Consolação, que tenta trabalhar um olhar diferente, né, para os animais, abrange todos esses animais. Então, assim, às vezes, no olhar seu, um cavalo pode não ser um animal doméstico, mas no olhar de um protetor, sim, pode ser considerado. Então, todos os animais merecem esse abraço, né? Esse abraço que a gente, como sociedade, precisa abranger. No início você falou sobre coisificação do animal. O que seria isso? É tratar ele como objeto, como coisa? Esse é um grande desafio da nossa sociedade. Esse é um grande desafio de todos nós, um grande desafio para que as pessoas entendam assim, que o animal hoje como eu disse no início também, hoje todo mundo percebe o animal como ser senciente, né? Um ser que tem sentido, mas ele sempre teve, né? Quem convive com o animal diariamente sabe disso, né? E a coisificação, ela traz esse distanciamento para o animal, traz essa distância que a gente tem entre nós e o animal. Então, passa a ser comum, quando você coisifica o animal, entender que ele é como se fosse um escravo seu, sabe? Nós temos, assim, movimentos abolicionistas, por exemplo, que estão relacionados com animais de tração, né, de grande porte, cavalos, bois e etc. E esses animais até hoje são coisificados. A gente vê em Belo Horizonte, por exemplo, a campanha forte que tem de não carroceiros, né, de não utilizar animais para tração animal para carroças. E tantas outras coisas, né? Então, tem esses movimentos são abolicionistas que resgatam os animais, levam para o santuário. Neste santuário, esses animais não têm nenhum tipo de atividade de tração, eles são tratados como seres livres nessas fazendas, nesses santuários e tal. Então, nós estamos, a gente está muito distante disso ainda, assim, de entender que o animal não é coisa, mas a gente está dando os primeiros passos, sabe? E eu queria fazer um recorte interessante aqui, porque hoje eu estou na coordenadoria, eu queria tratar desse assunto que é bacana. Quem me fez resgatar o primeiro animal foi o Elton Biagi. Resgatar mesmo, assim, de eu ir no lugar e resgatar e tal. E eu falei que ele plantou essa sementinha. E eu cuidando ali do Tião Macalé, que era meu cachorrinho e tal, bonitinho, aquela coisa toda, dormia comigo e tal, e depois nós fomos, aí vira um vício, né? Você resgata um, resgata outro. Minha ex-esposa também já tinha muito gosto, pegou mais gosto ainda e tal, então nós resgatamos mais de 80. E aí conseguimos adotantes, aquela coisa toda. Obviamente de forma muito amadora, né? E eu fui estudando isso, fui entendendo isso e tal. Quando a gente chega agora, você tem uma bagagem, por exemplo, para poder fazer algumas coisas já mais ligadas à política pública. E aí eu tenho que fazer esse recorte importante de três pessoas que são importantes nesse processo que a gente está vivendo hoje na cidade, né? Que não é objeto da nossa entrevista, mas eu acho que faz muito sentido falar isso. Primeiro, o João, que é o prefeito que colocou isso como pauta e plano de governo. Segundo, o Gabriel, que é o secretário de Meio Ambiente, que traz um olhar diferente. Você vê que a pessoa tem um olhar diferente. Não só para a causa animal, mas assim, nesse campo da causa animal, um olhar diferente porque ele traz essa liberdade de aplicação da política pública como fundamento da política pública, né? Como fundamento de uma política pública que é estabelecida pelo município. Então, assim, é um olhar diferente que a gente está tendo hoje, com certeza, com muita clareza. E o terceiro é o Gil, que é o secretário adjunto, que tem uma sensibilidade muito grande e que, nessa reunião que foi na minha nomeação, ele me puxa para a Secretaria de Meio Ambiente junto com o Gabriel para a gente implementar tudo isso.
E, óbvio, a gente está tentando implementar com um caminho novo, como um caminho novo e que a gente tem apanhado muito, mas a gente tem dado uma contribuição muito grande. Então, assim, eu tenho que fazer esse recorte, porque Nova Lima realmente tende-se a ser uma cidade referência em nível nacional para a causa animal. Então, assim, e isso faz parte desse olhar de não coisificação dos animais, sabe? E isso só é possível quando você tem essa liberdade e essa autonomia para você poder trabalhar esse conceito. Agora, é muito incipiente. A gente tem um desafio muito grande pela frente. Não só como ativista, mas também como servidor público. Você acha que é meio cultural também, assim? Essa coisificação dos animais, esse maus tratos que a gente vê? Eu fico pensando, né, a questão, por exemplo, da denúncia. Na minha memória, assim, de criança, eu lembro de pessoas que eu lembro que tinham animais que eram maltratados, que eu via e ouvia dizer. Mas eu não tenho memória, por exemplo, dessas pessoas que apontavam que aquilo estava errado, de denunciar ou de fazer algum tipo de movimento para tirar aquele animal daquela situação, sabe? E aí acaba que a denúncia corrobora também com os maus tratos, assim, né? Você acha que é uma coisa cultural, assim, também? Da gente tratar dessa totalmente, forma? né? Totalmente cultural. É totalmente cultural isso, assim. Até a crueldade, né? Absoluta com os animais. Mas o olhar, por exemplo, de uma vaquejada, por exemplo, de um cachorro que tem uma corrente com menos de 1 metro de distância, de você utilizar um cachorro para tomar conta de um terreno, de você utilizar o cachorro na parte de fora da casa para ficar ali tomando sereno, sol, chuva, morando numa casinha, para dar sinal se alguém pular da casa. Aquela pessoa que tem um animal que é semi-domiciliado, ou seja, ele roda a rua, fica o dia inteiro rodando, depois ele volta para casa para dormir. Então ele não comeu nada, ele não bebeu nada e tal. É muito cultural isso, sabe? É muito, muito cultural. Então, assim, e a gente tem que ter um olhar... nós temos que ter um olhar... eu não gosto de usar muito essa palavra humano, mas a gente tem que ter um olhar atento, vamos dizer assim, porque como é um processo cultural, você precisa virar a chave. Né? E a chave, eu aprendi isso muito no direito, ela não é punitiva só. Talvez a punição seria a última alternativa, mas para que isso não ocorresse, você precisaria educar todo mundo. Então eu tenho um olhar muito atento para essa característica assim, de tentar educar, de tentar trazer o sujeito para a informação. Isso não importa se a pessoa é uma pessoa letrada, se é uma pessoa que tem conhecimento teórico, muito pelo contrário. A gente precisa, em primeiro lugar, entender que nós vivemos num país em que nós temos uma gama grande de pessoas que são analfabetas ou semi-analfabetas e que precisam do nosso carinho, precisam da nossa ternura. E essas pessoas precisam serem educadas, porque elas estando bem educadas, os animais estarão protegidos. Então, eu sempre falo que toda atividade que a gente tem, ela é voltada para o animal como porta de entrada, né? Ela tem uma entrada ali para o atendimento como uma porta de entrada, mas o olhar também é para a pessoa, porque se a gente conseguir, através desses animais, salvar as pessoas, ou pelo menos orientar as pessoas, que às vezes a pessoa está praticando uma coisa que é caracterizada como maus tratos, mas é um processo cultural. Às vezes ela perdeu o emprego, não está conseguindo alimentar os animais, às vezes ela está com um problema de saúde mental, às vezes ela está com uma depressão. Então a gente tem que ter um olhar abrangente para tudo. A política pública é muito voltada para isso. Né? A política pública ela é muito voltada para isso. E eu acho que isso é uma característica, é uma tendência mundial, para ser sincero. Nacional, a gente começa aqui, eu começo com esse olhar lá em 2014, 2015, quando eu conheci a Val Consolação, né? E trago ele hoje, né, de tudo que eu já estudei até hoje,
para a gente tentar aplicar de alguma forma, estando sempre dentro ou fora de qualquer tipo de atividade que esteja ligado à proteção e ao cuidado dos animais. Betão, você falou da questão do direito, assim, você enquanto bacharel, né? E dentro desse lugar da academia, assim, é importante a gente discutir sobre o direito animal, ainda tá avançando isso, pelo menos dentro da academia, aqui fora, como é que você vê isso? Isso é uma pergunta interessante. Deixa eu só fazer uma correção, porque eu fiz direito na Milton Campos, mas até hoje não entreguei meu artigo, tá, gente? Então, mas eu queria falar o seguinte, a academia, hoje, principalmente com a Milton Campos, a gente tem uma parceria aqui na TV Banqueta já de muitos anos com o Grupo Ânima, e a Milton Campos hoje realmente é um campo muito grande para a gente poder atuar. E a gente está criando uma extensão de direito animal dentro da Faculdade de Milton Campos. A cooperação técnica está praticamente pronta para a gente poder startar e começar a aplicar essas legislações através de uma parceria de cooperação técnica com o campo acadêmico, que é a Milton Campos, as faculdades de Direito Milton Campos, né, sobre orientação dos juristas que lá estão e também, possivelmente, com o Ministério Público. É importantíssimo que a academia e as áreas dos saberes elas estejam interligadas na construção não só do direito nesse campo, mas entender que o direito faz parte da construção também desses saberes e da construção social da aplicação da legislação para com os animais não humanos, né? Quando eu falo animais não humanos, é porque vai abranger toda a fauna e que precisa dessa proteção, que está elencada na Lei 9605, né, de crimes ambientais. Então, a gente precisa pensar na legislação como parte comum da sociedade brasileira, parte comum de uma comunidade, da sociedade de uma forma geral. Então, o campo acadêmico ele é fundamental para que a gente possa implementar toda essa política pública que a gente tem tentado trazer, né, para a cidade de Nova Lima e deixar esse legado, né, esse legado como política pública, construindo a partir da Secretaria de Meio Ambiente, mas com outros parceiros, como, por exemplo, as zoonoses, né, Vigilância em Saúde, que é a Secretaria de Saúde, a Guarda Civil Municipal Ambiental, né, a Secretaria de Ação Social, o Departamento de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, e nós estamos tentando criar esse elo de ligação para que a gente possa fazer da política pública uma realidade não só para Nova Lima, mas uma realidade para o Brasil também. Uhum. E, Betão, nesse assunto, né, da causa animal, você acha que a gente precisa também de ter um olhar racializado também para, né, para esse debate e também de consciência de classe? Que eu fico pensando assim, teve uma vez que eu estava em BH, no centro de Belo Horizonte, me alimentando, e aí uma moça entrou no estabelecimento, na porta tinha uma pessoa em situação de rua com um cachorro, e uma moça entrou, comprou um lanche e saiu e passou um sabão assim no morador de rua, falando que o cachorro dele estava muito magro, não sei o quê. Então, assim, ela enxergou o cachorro, mas ela não enxergou a desigualdade social, né? Então, você comentou até a questão também dos carroceiros, por exemplo, né? Tem um debate enorme em volta disso também por causa da desigualdade social, que a maioria são pessoas pobres, né? Então, assim, você acha que a gente precisa também de estar racializando esse debate e de ter uma consciência de classe também, porque passa por isso também? Não, muito bacana a sua pergunta, porque sem isso não existe política pública. Sem olhar para a pessoa não existe política pública, né? Você não pode querer salvar um animal que está se afogando no rio, pulando no rio numa enchente para você salva o animal, mas você morre. Tem uma análise para ser feita nesse sentido. Então, todo o olhar que a gente precisa ter, ela tem que olhar a pessoa que está cometendo o ato, o motivo daquele cometimento, né? E quem é a pessoa que está cometendo aquele ato, né? E por que aquele contexto todo está... o que está envolvido naquele contexto todo. Então, é fundamental que a gente observe isso. E por que eu te falo isso? Porque o Gabriel, por exemplo, que é o secretário de Meio Ambiente, e ele tem essa formação, além de biólogo, ele fez ciências sociais. Então, quando a gente está conversando,
Tem muito disso, tem muito desse olhar, porque é um olhar de construção social, porque o sujeito que tem um animal e está em dificuldade social, de vulnerabilidade, por exemplo, se você não tiver um olhar para ela, perdeu o sentido de você criar política. Então, por exemplo, qual é um dos viés que a gente tem hoje para atuar nesse sentido? Quando você recebe uma denúncia de maus tratos, observa também o ambiente que a pessoa está inserida nela, observe a pessoa. Porque o Diego Garzon, que é o secretário de Desenvolvimento Social, indicou, pedido nosso, né, lá da Secretaria de Meio Ambiente, a Ana Paula Lima, que é uma assistente social, que quando a gente identifica essa questão da vulnerabilidade, a gente consegue já alinhar com ela, né, um atendimento através do CRAS daquela região, a gente faz um encaminhamento para ela, ela faz para o CRAS da região, para, se necessário for, fazer essas intervenções. Uhum. Porque o olhar ele para o animal humano e não humano. Então, os dois estão inseridos dentro do mesmo processo de política pública. Uhum. E assim, para a gente ver a dimensão dessa causa animal, né? Você chegou até a comentar no início, né, do veganismo, por exemplo, a gente pode conversar também sobre indústria, né? Sobre a superexploração que acontece dentro da indústria de tortura mesmo, né? A gente vai falar do ovo, da indústria da carne. E aí eu acho que você podia falar um pouquinho sobre isso também, da importância da gente bater também nesses locais, né? Porque a gente vai falar de capital ali também, né? Uma coisa muito maior também. Mariana, esse olhar, essa leitura é muito importante. Por quê? Você tem a indústria, você tem o agronegócio, inclusive fiz uma pauta há poucos dias sobre o agronegócio. Você tem essa população gigantesca de vacas, bois e vacas, né, criados em pastos e tal. Você tem granjas enormes, né, que os animais ficam confinados e tem uma meta ali para botar tantos ovos por dia, então comem rações e tem todo um processo industrializado em cima dos animais. Nós temos, por exemplo, o baby beef, por exemplo, que é um boizinho que fica confinado no espaço para atrofiar, para a carne ficar macia. Você tem o patê me corrija, eu esqueci o nome, foie-gras ou alguma coisa assim, que é um tubo que é colocado na boca do ganso e incha e fica jogando comida o tempo todo para inchar o fígado, para depois você tirar o fígado e comer aquele patê que é formado no fígado do animal. Você tem a indústria de cosméticos que usam os animais como experiência, você pinga ácido no olho, você corta um pedaço da cabeça e pinga ácido no cérebro para ver se vai ter, que tipo de reação que o corpo pode ter. É uma coisa horrorosa. Isso é uma coisa horrorosa, assim, que a gente precisa, como seres humanos, nos dar conta de tanto que nós somos cruéis com os animais, né? Então, para a gente ter um shampoo, para a gente ter um sabonete, para a gente ter um pano de uma roupa, para a gente ter um sapato, para a gente ter um antisséptico de bucal, outro para você ter um antisséptico de pé, um algodão para você fazer uma cueca e uma roupa íntima, alguma coisa assim. Você tem vários testes que são feitos com os animais. Nós temos aqui em Belo Horizonte o Mercado Central, que é uma tragédia absoluta com relação ao aprisionamento dos animais. Então, a gente tem um olhar, a gente tem que estabelecer um olhar ainda muito grande, para que grande no sentido de amplitude, para a gente entender qual é o tamanho da nossa responsabilidade para com esses animais que são sencientes, que hoje estão aprisionados e tal, e que fazem parte do nosso cardápio diário, né, alimentício. Por isso que eu falo, eu não me considero um ativista, porque se assim eu me considerar, seria cínico aqui eu falar um negócio desse, porque eu ainda utilizo isso. Mas eu tenho tentado, ao longo do tempo, melhorar essa condição. A gente não melhora do dia para a noite, você não melhora só no discurso, você melhora tendo atitudes, tentando mudar de alguma forma e tal, né? Mas eu acho que espiritualmente a gente está muito longe, Mariana, assim, de chegar perto
do amor e da ternura que os animais têm para com a gente e da crueldade que nós ainda conseguimos, consciente ou inconsciente, fazer com esses animais que precisam de nós, de todo o nosso amor e nossa ternura. É engraçado que a gente se coloca como animal racional, né? Acima de tudo, né? Acima, lá no topo da cadeia alimentar, e a gente que começa essas crueldades todas com esses animais irracionais, ditos irracionais, né? Ô Betão, o programa já está chegando no finalzinho. Agradeço muito a sua presença aqui, um prazer te receber aqui. Mariana, para mim foi uma honra, foi uma satisfação muito grande. Eles falam que eu fico puxando a sardinha para o celular toda vez que eu leio sua matéria e falo no resenha. Eu te agradeço demais por esse espaço. Eu acho que falar um pouco dessa atividade, né, dessa coisa de ter carinho com os animais, de tentar mudar o olhar para com os animais, para mim é uma satisfação muito grande. Estou muito longe, não consegui fazer nem 5% daquilo que um ativista mesmo faz e exerce diariamente. Mas pelo menos eu estou dando os primeiros passos e eu te agradeço muito por esse carinho e deixar um abraço grande aqui para as pessoas que realmente têm feito a diferença nesse caminho, que é as pessoas que têm tentado aplicar a política pública na cidade, né? O Gabriel, o Gil, a TT, a Ariane, o pessoal da Calmer. Eu tenho que falar isso aqui porque são pessoas que são importantes nesse caminho. Muito obrigado, viu? É isso, gente. O Banquete em Foco fica por aqui. Eu espero que você de casa tenha gostado também. Até a próxima.